Termo de depoimento número 40, que presta Marcelo Baio Odebrecht, na presença de seus defensores, Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que tu confirme se esses são os teus defensores e ainda se tu está presente aqui de forma voluntária para colaborar com o Ministério Público Federal no contexto do procedimento de colaboração premiada celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. Eu indago ainda se tu tem ciência de que os benefícios da colaboração dependem do conteúdo do teu depoimento e dos meios de prova que forem alcançados. São meus defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou lhe pedir que confirme, por favor, o conteúdo do anexo 17, que foi entregue pela sua defesa, cujo título é Relação de Marcelo Odebrecht com a Petrobras e outros antes da administração pública. Confirme-se, por favor, que explique o conteúdo dele. Confirmo o anexo. A nossa relação com a Petrobras, em maior ou menor grau, não era diferente da relação com toda a estatal que, digamos assim, tinha contratação direta. Tá? Basicamente, você sempre tinha em toda empresa estatal um padrinho, alguém que, ou pela relação antiga, inteiramente você tinha um responsável, ou pela relação antiga, ou pelo peso do negócio, ele dominava a relação, e mesmo outras empresas interagindo com aquela empresa, ou aquele ministério, qualquer ente público, eu procurava assegurar que aquela pessoa tinha um alinhamento e sabia. Por exemplo, no caso da Petrobras, você tinha relações diversas. Você tinha o pessoal da Oligás, que se relaciona basicamente com a área de AIP. Portanto, se alguém mais fosse prestar serviços na área de AIP, teria que alinhar com o LE da Oligás. Na área de abastecimento, na área toda de onshore, o grande peso nosso era a área de Odebrecht Engenharia Industrial. Então, se alguém tivesse alguma relação com a Petrobras, teria que se alinhar com a parte da Odebrecht Engenharia Industrial. E no caso, obviamente, tinha um tema específico de NAFTA, que era um tema específico da Braskem, e aí sim, obviamente que sempre tem, nesse caso, sempre teve às vezes alguns conflitos entre, por exemplo, a Braskem está criando problema com o diretor de abastecimento, sobrava por causa da engenharia. Então, então sempre tinha esse tipo de coisa, mas a gente procurava. Realmente na área de abastecimento era meio confuso, porque era importante para a Braskem e para o Odebrecht Engenharia Industrial. Mas em geral, essa realidade de Petrobras, ela se dava com todos os entes públicos. Tá? E o que acontece é o seguinte: todas as estatais, talvez todas seja leviandade dizer, mas praticamente todas, e todos os grandes cargos dos ministérios, eles são loteados entre os partidos públicos. Então, quando você tem um diretor que não tem uma indicação técnica, seja de um estatal, seja de um ministério, você sabe que ele tem um padrinho político. Você até procura identificar, e na época das nomeações, você vai acompanhando isso. Você vai acompanhando. Muitas vezes até vem os padrinhos e começam a consultar, sabe quais são as empresas que têm interesse naquilo, e procura, o que você acha dessa pessoa, tá? E pronto. Então, quando o cara é escolhido, muitas vezes até você tem um cuidado de não dizer, nem sinalizar que você apoia, porque de repente você sinaliza um cara, é escolhido outro, o cara sabe que você não recomendou ele, recomendou o outro. Mas você acompanha isso, toda época você acompanha e sabe quem é o padrinho. Na hora que tem esse padrinho, e no caso da Petrobras especificamente, no início o PP tinha diretoria de abastecimento, que era Paulo Roberto, você tinha o PMDB com a diretoria internacional Severo Zelada, e você tinha o PT com a diretoria de serviços, entendeu? Obviamente que depois de um certo momento, o PMDB e o PT, até pelo crescimento da diretoria de abastecimento e pelo enfraquecimento do PP, começou também a ser padrinho, digamos assim, do PP. Portanto, não tem como você transitar você ter relação com essas empresas, com esses ministérios, onde as pessoas com quem você se relaciona têm padrinhos políticos, não tem como você transitar sem você
fazer algum tipo de compromisso, algum tipo de pagamento, a pretexto da ação eleitoral na maior parte das vezes, mas aí você nunca sabe se, como a maior parte disso aí vai para o Caixa 2, você nunca sabe se o valor é privado ou realmente é para campanha eleitoral. Independentemente disso, o fato de você ter um cliente, mesmo que você não acerte em cima de uma contrapartida específica de um projeto ou uma obra, você sabe que a conduta é ilícita. Quer dizer, você tem uma relação com um cliente importante, mesmo que ele diga, ó, não é pelaquela obra. Aí chega na véspera da eleição, ele diz assim, ó, apoie tal candidato e mande para o Caixa 2. Você não sabe se aquele dinheiro vai para um ou vai para o lado. Ou seja, é óbvio. Mas isso isso é de... Pelo menos eu entrei no negócio de construção em 2092. Isso sempre foi assim. Negócio de construção no Brasil. Não só o negócio de construção, toda a relação com todo o ministério, com todo estatal, onde havia nominação política. Afinal de contas, nenhum político brigava tanto para nominar alguém se não houvesse algum interesse. Óbvio que alguns, digamos assim, eram mais assim cuidadosos do que outros, podiam só fazer realmente só para políticos, era para privado, outros podiam acertar contrapartidas diretas na obra, outros podiam pedir só na época de eleição. Esse tipo de coisa eu acho que variava, entendeu? Eu imagino que aí os nossos colaboradores, eu não entrava nesse tipo de detalhe, porque eu sabia que existia esse tipo de relação, essa relação eu sabia disso. Eu não entrava e não conhecia os acertos específicos, os pagamentos específicos, mas com certeza todos os nossos colaboradores estão dizendo exatamente qual foi o específico, onde aqui foi privado, onde aqui foi pretexto de campanha eleitoral, que tipo de acerto houve nessa questão. Sabia também, e é uma coisa muito comum, por exemplo, um termo que eu nunca escutei no negócio de construção, nunca escutei, o termo cartel, nunca escutei. Agora, sabia também que havia o que a gente chama de fraude de licitação, ajuste de mercado, tipo o seguinte: você qualifica o edital. Como é que você qualifica o edital? Ou porque você tem influência, ou porque você tem acesso, ou porque você tem a preferência do cliente, você coloca um edital onde você é a empresa mais qualificada para aquilo. Isso ocorre no mundo todo. Por exemplo, quando a gente brigou pelo canal do Panamá, a gente tem um jargão na Constituição que diz o seguinte: todo edital tem dono. Então, quando você vê o edital, você sabe qual é a empresa que é dona daquele edital, que influenciou aquele edital. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez que a gente estava disputando o canal do Panamá, quando a gente olhou o edital, e a gente foram 3 grupos qualificados, e a gente foi um deles, quando a gente olhou, tinha a cara da Bechtel. Ou seja, o edital, só quem conseguia ali, a outra empresa acabou ganhando, mas teve que dar um preço tão embaixo, porque o edital foi feito, não quer dizer que é Bechtel, mas por influência, por acesso. Então, você tem isso no mercado de construção. Você tem, por exemplo, você tem uma acomodação, isso ocorre muito na Petrobras, uma acomodação à seleção natural pelo porte de obra, pela complexidade. Então, por exemplo, se você, e isso é uma briga que se tinha, como